Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você está aqui, mas eu estou feliz porque eu estou te encontrando aqui mais uma vez, né? Então esse canal é nosso, né? Nada é meu, o canal é nosso. A mensagem é nossa, né? E quando a gente fala lá do Criador, quanta coisa eu tenho para aprender e você também, não é verdade? Então assim, a gente nunca vai estar expert em saber de tudo, porque sempre vem uma mensagem nova, sempre vem um pensamento novo, né? Então, assim, a água que passa pelo rio, ela nunca vai ser a mesma. Então, sempre abra seu coração para entender que se você está aqui é porque alguma coisa tem para você, para nós, né? Porque é tudo dele e é ele que traz aqui para gente, tá? Então, se faz sentido para você, pega a sua Bíblia, se você tem ela impressa, a Bíblia física ou a Bíblia online, para você poder acompanhar o que a gente vai trazer aqui hoje com a interpretação de qual livro. Vou trazer uma mensagem para você aqui hoje, tá? Como eu já disse em outros vídeos, tudo que eu recebo, nada fica mais comigo, nada mais é só meu, tudo é nosso, né? Então, muitas noites eu acordo com a interpretação de algumas mensagens, então são elas que eu venho trazendo aqui para vocês e é um prazer estar aqui contigo, tá? Então, hoje a gente vai ler o livro de Lucas, o livro de Jesus, corrigindo, escrito por Lucas, tá? Então, muita honra, muita glória a ele, que deixou este livro, a bula da vida, para a gente aqui. Então, eu quero te dizer que foi no dia 6/4/2024, em uma das minhas madrugadas, onde eu acordei e Deus fala comigo para trazer a interpretação de algumas breves palavras, tá? Não sou expert, não sou doutora, não sou a dona da verdade. A verdade é essa. A verdade é toda dele. E ele que está trazendo aqui para a gente as palavras dele, tá? Então, se você está com sua Bíblia aí, ó, vamos tentar acompanhar aqui comigo. Lucas capítulo 5, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quem conhece essa história da pesca maravilhosa? Bora ver o que Deus trouxe aqui para a gente hoje? Esse capítulo do livro de Lucas fala de um dos trechos mais lindos de toda a Bíblia, que é a pesca maravilhosa. Mas entendam que leva o nome de maravilhosa só depois que Jesus entra nessa história de pescadores. Sim, eram dois barcos que estavam ao mar durante toda a noite e não tinham pescado nenhum peixe. Ao redor as redes estavam vazias. A noite foi cansativa e desgastante, pois os pescadores saíram à noite para voltarem com o alimento para vender no outro dia de manhã. Mas naquela noite eles não tinham conseguido pescar absolutamente nada. Assim como é nos dias de hoje, minha gente. Quando uma pessoa está em busca de trazer o dinheiro para casa, então sai para vender os bolos que a mulher fez, mas ele volta para casa sem vender nada. Volta com as mãos vazias. Assim como é um pequeno empreendedor que abre o MEI com toda a esperança de que vai prosperar nos negócios, mas vão conseguir ganhar dinheiro nenhum. Assim como aquele motorista de Uber que sai de manhã cedo para ganhar dinheiro, mas volta ao final do dia sem nada no bolso. Então, podemos dizer que estes dias são muito cansativos, porque foi criada uma expectativa, mas tudo ali deu errado. Quando você terá que voltar para casa sem o dinheiro que precisava para comprar o pão do filho, o remédio, o gás da casa. Neste trecho do livro de Lucas, Jesus chegou de manhã, quando eles chegaram desta noite sem nada nas mãos. Observem que quando tudo estava dando errado, quando aqueles homens
Era o momento em que Jesus aparecia, mesmo sem eles pedirem, mesmo sem eles terem noção ainda de quem era Jesus. Mas Jesus, como nós sabemos, é sempre incrível, é sempre surpreendente, pois ele nos traz as respostas para as nossas necessidades, quando nós menos esperamos, e a resposta sempre chega dos momentos e das pessoas mais inesperadas. Assim foi neste dia da pesca maravilhosa, onde tinham 2 barcos, mas Jesus entrou em apenas um deles. E tinham vários pescadores, mas Jesus se dirigiu a apenas um deles, que era Simão. Então, agora também posso fazer um paralelo com a nossa vida de hoje, pois quando estamos passando por alguma dificuldade, achamos que Deus não está nos ouvindo, mas aqui podemos perceber que, independente da quantidade de pessoas que tenham ao nosso redor, sempre poderemos confiar de que Ele irá nos escolher para confiar em nós. Assim como Simão, precisaremos estar atentos para reconhecer a voz do Senhor e estarmos prontos para obedecer. Perceba que Simão era pescador há muitos anos, então ele era autoridade no assunto ali. E ele sabia muito bem quando que o mar iria ter ou não peixe para pescar. Ele já tinha passado por isto muitas vezes antes e ele sabia exatamente como fazer naquele momento. Mas quando chegou aquele homem com a autoridade, dizendo que para ele jogar as redes novamente e afirmando que naquele momento os peixes iriam entrar na rede, posso aqui comparar quando temos muito conhecimento na nossa profissão, quando temos muitos anos de experiência com aquilo que fazemos e somos autoridade naquele assunto. Mas chega um dia em que nada dali está dando certo. Ninguém do trabalho estará te reconhecendo como autoridade no assunto, porque tudo começa a dar errado. Então, neste momento, começa a dar uma vontade louca de reclamar, de falar mal do outro para o outro colega do trabalho, não é assim? De achar defeitos na outra pessoa, pois nós sempre teremos razão e a culpa é sempre do outro. Não é sempre assim? A gente sempre acha uma desculpa dizendo que a gente tem razão e aí vai lá se confessar para a melhor amiga, para o marido, para a esposa, falando mal do outro. Mas bora ver aqui, onde que vai acabar isso? Então, aqui podemos fazer um paralelo da pesca maravilhosa com a nossa vida, pois aqui fica evidente que a pesca que iria terminar mal precisou chegar à presença de Jesus para tudo mudar ali. Então, podemos comparar na nossa vida, pois em vez de fazermos fofoca com o nome do outro, em vez de perguntarmos a opinião de outra pessoa, devemos buscar a Jesus. Devemos nos ajoelhar, se humilhar para Ele nos trazer as respostas, trazer a solução dos nossos problemas, pois Ele trará a melhor estratégia para que tenhamos peixe em abundância na nossa rede. Ele trará a resposta para alcançarmos o excesso de dinheiro na nossa conta bancária. Ele dirá como devemos fazer para sermos experts no assunto que achamos que dominamos. Mas, na verdade, nada somos se não buscarmos a presença dele para aquelas coisas que jamais fazemos, que já fazemos há muitos anos. Assim como será na nossa vida também. A partir do momento que oramos e lemos a Bíblia todos os dias, Deus estará nas nossas vidas e escolherá a nós diante de uma multidão de concorrência de pessoas.
Não é assim? Quantas vezes a gente vive reclamando de que tem muita concorrência, tem muita gente, mas aqui Deus fala com a gente que se a gente ora, se a gente está sempre lendo a Bíblia, devoto a Ele, fiel a Ele, a gente vai estar na frente de qualquer concorrência, porque a gente vai ser escolhido dele, apenas isto, né? Então aqui ele nos diz que se estivermos buscando sempre a presença dele, não devemos ter medo de concorrência, pois quando ele quer, quando precisarmos mesmo, ele irá nos escolher e nos trazer farturas daquilo que precisamos. Ainda que esteja tudo bem na presença de Jesus, tenha certeza que a fartura chegará dentro da sua casa, assim como chegou para Simão naquele dia, onde ele precisou chamar o barco ao lado para lhe ajudar a conseguir pescar a rede do barco, que estava tão cheia de peixes, estava tão farta, que até parecia que ia quebrar o barco por causa da quantidade de peixe que ele tinha conseguido pescar, depois que Jesus chegou e deu a ordem para lançar a rede. Não é verdade? Então, quando Jesus chegou na vida de Simão, foi que a fartura veio de peixes e ele precisou pedir a ajuda de tanto peixe que apareceu na rede dele. Incrível, né? Assim será na nossa vida, tá? Assim ele diz que quanto mais fé, quanto mais crença a gente tem nele, mais fartura a gente vai ter para a nossa vida em abundância, para ainda multiplicar aos outros que estão ao nosso redor. Ele é incrível, né? Mas bora ver o final. Por fim, posso dizer também que é na nossa vida, pois quando buscamos a presença de Deus e insistimos nisto, Ele irá nos capacitando para termos a nossa rede cheia, transbordando de peixes, pois nesta hora que Ele nos escolher, teremos tanta abundância que precisaremos chamar os nossos colegas ao lado para nos ajudar a dar conta com tanta fartura que Deus manda. E aqui em reforço o que disse antes, na presença de Jesus nas nossas vidas, o homem que saiu para vender o bolo que a mulher fez já passa a ter condição de colocar mais 7 pontos na cidade, porque o bolo dele passa a ter muito sucesso diante da multidão de pessoas que também vendem bolos ali. O motorista de Uber já precisava colocar outros carros para trabalhar com ele, pois o carro dele está sendo o mais chamado diante da imensa concorrência da cidade grande. O pequeno empreendedor que tinha aberto o MEI e não estava dando lucro, então ele descobre que a presença de Jesus na sua empresa, tudo começa a dar fartura e ele passa a empregar mais pessoas, porque Deus gosta quando ajudamos outras pessoas também. Pois aquela empresa que existia no meio de outras daquela cidade grande começa a se destacar, começa a empregar muitas pessoas para a felicidade do empreendedor que buscou a presença de Deus ali. E para a honra e glória do nosso Senhor Deus, sempre, sempre, primeiramente Ele. E para concluir, minha gente, posso te deixar um recado de Deus para a sua vida. Assim como Simão, que estava na pescaria onde tudo estava dando errado, também acontece conosco em determinados momentos. Eu sugiro que você ore, ore e se lembre que o seu vizinho, o seu colega, o seu professor e nem o seu chefe poderão trazer uma solução melhor do que Jesus. E para ter a resposta, a sua pesca, para ter a sua pesca maravilhosa, você precisa conversar com Deus, precisa entregar tudo a Ele, para Ele te trazer a solução, trazer a virada para aquele problema que parece difícil. Busque a palavra, busque a oração para aprender mais a sabedoria do alto. Uau! Deus é lindo, né? Então, assim, tem muita gente procurando o autoconhecimento quando esquece que a sabedoria do alto, alto com U, tá?
Então, assim, é o que vem. Não, desculpa. O autoconhecimento com U a gente vai trocar pela sabedoria do alto com L, que vem lá de cima, minha gente, vem do alto. Então, essa sabedoria a gente só vai ter quando a gente estiver em oração e buscando a palavra dele, ouvindo e pregando e obedecendo o que ele fala com a gente, se conectando com ele dia e noite, tá? Então, se você ficou aqui comigo até o final, eu honro a sua presença, tá? Te agradeço em nome de Jesus, porque nada é meu, é tudo dele. Então, se você está aqui, não é por causa de mim. Com certeza é o Espírito Santo que já está falando contigo, tá? Manda para aquela pessoa que também precisa ouvir essa palavra, para que precisa mudar alguma coisa dentro dela. Faz todo sentido para a gente, né? Gratidão pela sua vida, que você fique com Deus e um beijo no coração. Até a próxima, hein?